Boa noite, pessoal. Como vão? Espero que bem. E quero falar com vocês a respeito do controle de constitucionalidade. Bem, vimos que o controle, enquanto estávamos em aula presencial, nós vimos que o controle de constitucionalidade é a garantia, é a tutela da supremacia da Constituição. Trata-se de uma atividade de fiscalização de validade e conformidade da lei e dos atos do poder público diante da Constituição. Então nós vimos que nenhuma lei, nenhum ato do poder público pode violar a Constituição. Todas as vezes que isso ocorre, entra em cena então um mecanismo criado também pelo legislador constitucional para assegurar a integridade, a supremacia do texto constitucional, e aí sua doutrina nomina de controle de constitucionalidade. E essa inconstitucionalidade, antes de falar propriamente dos modelos, das formas, a gente não pode deixar de perder de vista que vigora o princípio de presunção, o princípio da presunção de constitucionalidade das leis. Ou seja, todas as leis que são editadas pelo poder legislativo, ou os atos do poder público, eles são presumidamente constitucionais. E, excepcionalmente, essas leis e atos normativos, elas podem ser impugnadas por meio dos mecanismos que nós vamos abordar. Então, todas as leis e atos do poder público, eles nascem constitucionais. A exceção é a impugnação e a declaração de inconstitucionalidade desses atos. A inconstitucionalidade ela pode se dar por ação ou por omissão. Ação, todas as vezes que há uma violação, é um ato positivo, diz respeito a quando nós vamos aferir, quando o poder público, o poder público ou o poder legislativo, ele cria uma lei de inconstitucional, que viola a Constituição por ato positivo, por ato de ação comissivo, ele pratica essa ação de violar, quando ele cria a lei, de violar o texto constitucional. E aí então você tem a chamada inconstitucionalidade por ação. Então nós vamos ter como parâmetro sempre a Constituição e abaixo dela as leis infraconstitucionais. E essa lei infraconstitucional ela foi criada violando o texto constitucional. Daí falar em ação. Já a inconstitucionalidade por omissão é aquela inação ou inércia do poder público em dar efetividade à norma constitucional, em deixar de editar lei, por exemplo, de uma norma de eficácia limitada que porventura esteja impedindo o exercício de um direito constitucional. Então, é um deixar de fazer por parte do poder público que impeça que os cidadãos exerçam os seus direitos constitucionais. E aí, então, nós chamamos de inconstitucionalidade por omissão. Então, é a inércia, inação do poder público em relação a um direito constitucional que alguma pessoa não consiga exercê-lo por falta ou por inércia do poder público. Conversamos também que a inconstitucionalidade ela pode ser de ordem material ou de ordem formal. A inconstitucionalidade de ordem material, eu posso exemplificar para vocês com uma situação atual, e muito recente, que foi a medida constitucional 927 de 2020, onde o presidente da República havia suspendido por 4 meses os salários de todos os trabalhadores. Por meio da medida provisória, o presidente da República ele permitiu que o empregador, ao invés de pagar os salários, proporcionasse
cursos de capacitação para os funcionários e não os pagasse, e não efetuasse o pagamento do salário durante 4 meses, durante esse período de pandemia. Ora, o pagamento do salário é um direito constitucional quase que sagrado, né? Está estampado na Constituição, não só nessa de 88, como em outras, de modo que há um conflito evidente, há um conflito material de conteúdo dessa medida provisória em relação à Constituição. Portanto, quando nós falamos em constitucionalidade material, nós estamos falando do conteúdo da norma em relação à Constituição. Já a inconstitucionalidade formal diz respeito ao processo legislativo constitucional. Esse foi desrespeitado, o devido processo legislativo, ele foi desrespeitado. Alguma etapa na elaboração da lei não foi obedecida pelo legislador. E quando isso acontece, estaremos diante da chamada inconstitucionalidade formal, o vício formal da norma, ou seja, o desrespeito ao chamado devido processo legislativo. Guarde bem, inconstitucionalidade, ela pode ser de ordem material, como também de ordem formal. Os sistemas de controle de constitucionalidade, basicamente, o predominante no país é o sistema jurisdicional e é o que predomina, né? Nós temos também o controle político, que são aqueles realizados pelos órgãos não integrantes do Poder Judiciário, mas o prevalecente no Brasil é o sistema jurisdicional. O momento do controle da constitucionalidade se dá em 2 momentos. Existe o controle prévio, o controle preventivo, que é aquele feito dentro do projeto, é aquele feito enquanto nós estamos diante do projeto de lei, antes que aquilo se torne lei, né, está passando por uma etapa de elaboração da lei, que é o projeto legislativo, e ali as casas legislativas opinarão, né, por meio das suas respectivas comissões próprias, né, no caso a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, ela verificará a constitucionalidade desse projeto de lei, se o assunto tratado é constitucional ou não. Esse é o chamado controle prévio, o controle preventivo realizado pelo Poder Legislativo e também ocorre ele também pelo Poder Executivo no momento que ele vai sancionar ou vetar. No momento que o Presidente da República ele veta, seja o chefe, vamos falar em chefe do Poder Executivo, que pode ser o Presidente da República, os governadores de Estado e os prefeitos, no momento que ele veta o projeto de lei, ele também está exercendo o chamado controle político, controle prévio de constitucionalidade da lei. Já o controle jurisdicional é aquele realizado aí pelo Poder Judiciário. Os modelos de controle de constitucionalidade, eles são conhecidos como concentrado e difuso. Concentrado é aquele realizado pelo órgão de cúpula do Poder Judiciário, que é o Supremo Tribunal Federal. Já o controle difuso é aquele realizado por todos os órgãos do Poder Judiciário, inclusive pelo STF, por meio da ação, por meio do recurso extraordinário. Formas de controle. O controle difuso, né, de constitucionalidade, ele tem aí como partes legítimas tanto o autor quanto o réu de uma ação que pode levantar essa questão da inconstitucionalidade. E a competência para apreciar esse pedido de declaração de inconstitucionalidade é de qualquer juiz ou tribunal. Lembrando que o controle de constitucionalidade difuso, né, ele tem que ser alegado, ele vai existir dentro de um processo, onde você tem um autor e você tem um réu. E essa inconstitucionalidade ela é alegada dentro desse processo e qualquer juiz ou tribunal ele é legítimo, ele tem competência para apreciar esse pedido de declaração. Daí falar em controle difuso, porque ele está nas mãos tanto de um juiz de primeira instância
quanto dos tribunais, incluindo aí o Supremo Tribunal Federal. Já o controle chamado concentrado é aquele que está concentrado nas mãos do órgão de cúpula da estrutura do nosso Poder Judiciário, que é o Supremo Tribunal Federal. E ele não pode ser realizado, ele não pode ser suscitado por qualquer parte. Os legitimados estão previstos, ou seja, aqueles que podem alegar, aqueles que podem propor essa medida constitucional, está lá no artigo 103, dos incisos 1 ao 9 da Constituição Federal. E esses legitimados, então, vislumbrando em alguma lei ou ato do poder público a inconstitucionalidade, eles, por meio de algumas ações que nós vamos citar aqui já, eles vão propor essas medidas constitucionais, essa medida constitucional diretamente no Supremo Tribunal Federal. Bom, o controle é exercido por meio das seguintes ações. O controle concentrado é exercido por meio das seguintes ações: ação direta de inconstitucionalidade genérica, ação direta de inconstitucionalidade por omissão, ação declaratória de constitucionalidade, arguição de descumprimento de preceito fundamental e ação direta de inconstitucionalidade interventiva. Guarde bem, o controle concentrado ele é exercido por meio das seguintes ações constitucionais: ação direta de inconstitucionalidade genérica, ação direta de inconstitucionalidade por omissão, ação declaratória de constitucionalidade, arguição de descumprimento de preceito fundamental e ação direta de inconstitucionalidade interventiva. Pessoal, eu vou parar por aqui hoje. A gente vai conversar nos próximos encontros sobre cada uma dessas ações, onde a gente vai poder detalhar um pouquinho mais sobre cada uma dessas ações constitucionais muito importantes, suas particularidades, peculiaridades, incluindo também abordar também com vocês um pouco da ação do recurso extraordinário que ocorre aí, a provocação dessa declaração de inconstitucionalidade dentro de um processo onde há um autor e há um réu, diferentemente do controle concentrado, onde não tem autor e réu, mas partes que nós vamos ver mais à frente quem são elas e como isso se dá. Fique com Deus, forte abraço e até mais.